primeiro de tudo, vamos tirar o Flamengo da história. Isso serve para o Flamengo, para o Corinthians, ou para um time da Série B, Série D, não importa, mas existem questões técnicas, jurídicas, nessa desapropriação que, infelizmente, não respeitam a boa prática, né? Sim, é um fundo imobiliário da Caixa Econômica, mas a Caixa Econômica é um banco que é financiado, boa parte ainda, né, com a questão do FGTS, dinheiro de, né, enfim, dinheiro público também, apesar de ser uma empresa privada, e que vai ser retirado o seu patrimônio, e aí o PVC é certeiro na questão do deságio, que quer queira ou quer não, vai lesar aqueles que colocam o seu dinheiro lá e espero que o seu dinheiro renda da melhor forma possível, né? Outra questão, o decreto da prefeitura, ele não especifica qual efetivamente vai ser o planejamento sendo feito. A desapropriação só pode acontecer por interesse social ou por utilidade pública, né? O decreto não especifica, não existe algum planejamento. E aí existe um terceiro ponto também, que isso vai ser levado à asta pública, a leilão. Mas é um leilão que a gente sabe que qual é o princípio básico de a administração pública levar a algum imóvel à venda. É o melhor lance e a impessoalidade, para que todos possam concorrer igualmente e ter a chance de arrematar esse bem. E é o que parece, né? Não é, está tudo planejado para que aconteça ali a construção do estádio do Flamengo. Então, em suma, nós temos um bem público. E outra coisa que chama atenção, é um bem público de um banco federal. Jamais uma prefeitura poderia passar por cima de desapropriar algo que é do âmbito federal. Isso deveria vir de um nível do Poder Federal, Poder Executivo Federal, Presidência da República, né? E aí passar isso para um ente privado, para que daí vai se questionar qual é o interesse social. O interesse social a gente pensa desapropriar para que para o bem ambiente, para o meio ambiente, para abrir uma via pública, enfim, são motivos que deveriam ser elencados nesse decreto, que é o 54691 de 2024, aqui só, desculpa a tecnicidade, mas está lá o decreto, e quem quiser ler, não existe qualquer especificação do que qual é o motivo. É interesse social? É um interesse público? Claro, vai assim, aí vem a subjetividade, mas era dever do poder público especificar, planificar e mais. Existe aí um conflito pelo que é um banco federal, é um ente federal que jamais o poder municipal pode se intrometer nisso e simplesmente dispor e direcionar por uma entidade privada. Agora, o preço, Gustavo, o valor cair de 205, em torno de 45%, nos processos de desapropriação, digamos, você está falando de problemas que você, na sua opinião, não deveria haver a desapropriação da maneira como está acontecendo, por ser um terreno de um fundo administrado por um banco federal, enfim. Mas a questão dessa diminuição do preço nas desapropriações, vou dar um exemplo aqui, grosseiro, perto da minha casa. Tem a casa que era dos irmãos Batista, onde eles se reuniam com a Rita Lee e formavam o Grupo Mutantes. Essa casa foi desapropriada para a construção de uma estação Sesc Pompeia do metrô na zona oeste de São Paulo. Qual é o valor de uma casa ali? Na desapropriação, você paga em torno de 45% menos, ou essa diminuição do preço para pagar o valor venal é menor do que isso ou maior do que isso? Normalmente deveria ser o valor venal. Aliás, pelo histórico dessa casa, deveria valer bem mais, né? Então, o que você acabou de contar. Mas vamos lá. Não, normalmente, na desapropriação, é o valor venal. Isso aconteceu em todos os estádios na Copa do Mundo. Aqui em Curitiba, envolvendo a Arena da Baixada, e aí pode ser assunto de outro
outro podcast, porque também houve desapropriação para ampliação da praça, enfim. Normalmente é o valor venal ou um pouco abaixo disso, né? O que chama atenção é que nós estamos falando de um fundo imobiliário que existe dinheiro de pensionistas, existe dinheiro, né? Ou seja, é o FGTS, né? Então, mas que infelizmente não causa estranheza no universo do futebol, né? Porque a gente já teve a time mania e qual empresário não gostaria de parcelar sua dívida com a Previdência Social e o FGTS? Isso nunca existiu, mas para os clubes de futebol isso existiu. Então, é esse tipo de situação que para nós profissionais do direito e até para os empresários também, assim, que são atípicas, né? É o universo do futebol. Agora, Gustavo, eu queria chamar a atenção para outro ponto que você colocou no começo da tua manifestação, sobre a situação do leilão. O leilão, ele prevê uma igualdade de condições de mais de um ente conseguir arrematar, nesse caso, um terreno. E nesse caso do terreno do gasômetro, do Flamengo, pela questão específica do leilão, parece que não é exatamente um leilão que coloca todos na mesma condição de arremate. É mais ou menos por aí, só para sublinhar que você passou sobre isso na tua primeira manifestação também. Exatamente isso. E até dentro do universo ali, entre nós, advogados, juristas que analisamos o caso já, chamou a atenção que é um leilão por asta pública. Isso não existe na lei. Quer dizer, você desapropria e depois coloca a leilão, mas com umas condições que, na verdade, não, nós queremos o estádio do Flamengo. E volto a dizer que nada contra o Flamengo ou qualquer coisa. Vamos falar sobre questões técnico-jurídicas mesmo. Eu sei que às vezes o juridiquês é chato, mas é que chamou a atenção exatamente isso, por ser um leilão por asta, uma desapropriação por asta pública. Não existe essa figura, né? Então, tudo leva a que de novo, que eu chamo a atenção é uma propriedade, teoricamente é uma propriedade de um ente federal, e é o município que está movendo essa desapropriação por uma utilidade pública ou social, mas não ficou especificado no decreto, não está pormenorizado, e que depois vai ser levado a leilão, e que, teoricamente, todos já sabem, tanto que o tema é esse, é o terreno do novo estádio do Flamengo. Um leilão tem que ter igualdade de condições para todos concorrerem, e se alguém quiser ir lá arrematar, dar o maior lance e levar esse bem, né? Esse é o princípio básico de qualquer leilão, né? A asta, a abertura ao valor mínimo, sempre ao deságio, né? E quem der o melhor lance, leva. PVC, tem mais alguma questão para o Gustavo, por favor? Eu entendi. Você acha que o leilão, então, se alguém quiser entrar na justiça e bloquear o leilão, pode acontecer. E a segunda questão é, você acha que o preço está baixo demais ou está de acordo com o que você está acostumado a ver em leilões desse tipo? O deságio é comum, tá? E aí também não vou invadir uma área que é também do mercado imobiliário, ainda mais do Rio de Janeiro, que eu desconheço. Mas o deságio é normal. O valor mínimo tem a primeira asta e aí leva-se a segunda asta, né, né, às vezes até abaixa mais o valor, já que não tem nenhum interessado. Enfim, tanto que existe um grande mercado, um grande negócio de adquirir imóveis, carros em leilões, né, com valores bem abaixo do mercado. Né? Agora, com a questão de impugnar isso, não há dúvidas. Há questões jurídicas que ali a lista é extensa para questionar esse tipo de situação. Perfeito. Certo, perfeito. Dr. Gustavo Nadalim, especialista em compliance desportivo, eu queria agradecer a tua participação aqui conosco e essa aula sobre o leilão do terreno do gasômetro, que deve ser um local do novo estádio do Flamengo. Um bom dia para ti, muito obrigado, viu? Um abraço. Eu que agradeço, até mais. Prazer. Valeu. Prazer é todo nosso, Dr. Gustavo Nadalim,
falando conosco sobre essa situação do terreno do gasômetro, que inclusive é a nossa enquete. Vá lá e participe. O Flamengo vai pagar barato no terreno, 45% de deságio, como disse o PVC, mas um preço dentro dos padrões de leilão, segundo o Dr. Gustavo explicou para nós. Vai pagar barato no terreno do novo estádio? Sim, a prefeitura está ajudando, não, o estádio é de interesse público. E nós chegamos aqui já na reta final do programa, tem muito assunto para tratar, então eu queria puxar o tema Palmeiras enquanto você vai deixando o seu like e não esquece de te inscrever também aqui no canal do All Sport no YouTube. Porque o Palmeiras vem aí com uma receita recorde e pode ter o Gabigol sem vender, mas ainda assim vai ter gente que vai sair, né, PVC? Não, tá saindo o John para o Bragantino, deve ser em torno de 7 milhões. Muito entendimento aqui, com a chegada do Maurício, o John ia ter menos espaço e ele precisa jogar para se desenvolver. Então o John deve sair para o Bragantino. Tem a discussão do Dudu, se o Dudu vai cumprir o contrato até o final ou se vai sair. O Dudu não quer sair nesse momento. Mas a pergunta que eu fiz ontem é a seguinte: o Palmeiras vai bater uma receita acima de R$1 bilhão? A resposta é sim, vai. A receita do Palmeiras, pela primeira vez na história, será superior a R$1 bilhão. E a projeção é que isso se repita em 2025, porque receitas de vendas do Endrick e do Estevão vão continuar entrando no ano que vem. Então o Palmeiras deve ter 2 anos seguidos com receitas superiores a R$1 bilhão. O que significa, em relação à proposta, repito o que eu disse ontem, o Palmeiras não tem uma minuta de um pré-contrato. O Palmeiras entregou ao Gabigol uma proposta com tempo de contrato e valores de luvas e salários. O Gabigol pode responder isso quando quiser, o Palmeiras vai dar um prazo para definir isso. Nesse cenário, se o Gabigol aceita a proposta feita pelo Palmeiras, isso encarece demais? Isso faz o Palmeiras sair do seu trilho financeiro? A resposta é não, não faz. Porque a receita está sendo num volume que permite este investimento. Então, é esse o ponto central. O Palmeiras terá receita recorde superior a R$1 bilhão. Gabigol não interfere nos planos de custos do Palmeiras a partir desse cenário. Mas agora, PVC, eu fico pensando o seguinte, essa informação da receita recorde do Palmeiras pode até encarecer algum negócio, né? Porque quando o mercado sabe que o Palmeiras, em tese, está com dinheiro, sabe que pode pedir mais para o Palmeiras também, né? Mas tem um outro lado. Quer dizer, não precisa eu chegar aqui para dizer que a receita vai ser recorde, porque o mercado já sabe que o Estevão foi vendido por 61 milhões de euros e que o Endrick foi vendido por 60 milhões de euros mais o pagamento de impostos, o que totalizará 72 milhões de euros. Então, se você fizer a conta, 72 milhões de euros mais 61 milhões de euros, são 133 milhões de euros. O mercado já tem essa informação. Disso aqui, o mercado já sabe. Ou seja, os caras já vão negociar com o Palmeiras com a faca no pescoço. E o Palmeiras o Palmeiras tem tido um histórico nos últimos tempos de austeridade, mesmo aumentando receita. Porque o Palmeiras tem uma dívida que tem que ser administrada, que hoje está na casa de 400 milhões de reais. A culpa não é tua, né, PVC? Eu aqui querendo colocar a culpa em ti, querendo te culpares por encarecer os negócios do Palmeiras. Eu aqui querendo botar em ti É isso aí. Hoje é o de primeira finanças do esporte. É a grana do Palmeiras, o PVC informando o mercado que o Palmeiras está com dinheiro. É o compliance, é o terreno mais barato do Flamengo. Hoje é o de primeira compliance, né, PVC? É isso. Você fica aqui me acusando de criar um ágio nas negociações do Palmeiras e o deságio no terreno do Flamengo. Eu vou mandar você para o compliance. Tá, então deixa eu puxar um assunto de futebol aqui, então, porque ontem a gente viu em grande estilo o Lamine Yamal fazendo uma baita partida e a Espanha virando para cima da França, garantindo vaga na final da Eurocopa. Não só virou, como virou
e conseguiu administrar o jogo, né? Todo mundo estava esperando, e eu aqui vou contar uma coisa para você. Eu estava aqui na produção do Fim de Papo, que viria na sequência do jogo, e torcendo com todas as minhas forças que a França não empatasse para não ter prorrogação, porque daí ia ficar durante o programa, a gente não ia estar. E na torcida pela Espanha, eu vi que a Espanha conseguiu controlar muito bem a França, que é uma seleção de qualidade impressionante. Mas para falar sobre a Espanha, nós temos a prancheta do PVC. Roda a vinheta. Deixa eu ver só uma coisa aqui para não fazer bobagem. Rapidamente, se eu der um Ctrl End, vai ser mais rápido, tá vendo? Olha só. Pronto, resolvi. Olha só. Vamos voltar para cá. Aqui é a Espanha, 4-3-3. Por que as pessoas voltaram a jogar? Por que os times voltaram a jogar 4-3-3? Embora não seja uma novidade, o Chelsea, do Zé Mourinho, em 2005, jogava 4-3-3. E principalmente o Barcelona, do Guardiola, sempre jogou 4-3-3. Mas por que você tinha desaparecido com 4-3-3 no final dos anos 70, começo dos 80 e voltou a acontecer? Por uma capacidade absoluta de correr mais. Preparo físico. Se na Copa de 70 os jogadores corriam em média 6 a 7 quilômetros, e hoje tem gente que corre 15 a 16, naturalmente que você vai ocupar mais espaço. Então você pode ter um jogador que seja posicionado num 4-3-3 e que quando perder a bola volta por aqui. Que é exatamente o que acontece com a Espanha. A Espanha defende assim, 4-1, 4-1. Então, Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Fabian Ruiz, no caso de ontem, e Nico Williams. E o Morata na frente, com linhas de 4 aqui atrás. Quando ataca, muitas vezes, o Fabian Ruiz prende um pouco mais e o Cucurella sobe por aqui para fazer um 3-2-5, que é um WM que também voltou a ser usado por causa dessa capacidade física. Curioso que a Espanha, como tem a posse de bola, e a Espanha tem só a 4ª posse de bola da Eurocopa, não é mais o time tic-tac, não é o time que joga em função da posse de bola todo o tempo. Ele tem variações, mas ele passa a maior parte do tempo atacando, com Lamine Yamal na direita, com projeção do Carvajal, com aproximação do Dani Olmo, com aproximação do Cucurella. E quando perde a bola, voltam os dois aqui e fica um 4-1, 4-1. O tempo inteiro a Espanha joga assim. É uma sanfona. Chega na frente, volta aqui atrás. E é o melhor time da Eurocopa, com 7 convocados de 25 que jogam em Barcelona e Real Madrid. Olha como mudou. Então você pega... ontem foi Jesus Navas, Carvajal estava suspenso. Então, Unai Simon, Jesus Navas, Nacho é Real Madrid, Laporte, Cucurella, Rodri, Lamine Yamal é Barcelona, Dani Olmo é Leipzig, Fabian Ruiz, Nico Williams e Morata. Você tem 2 titulares de Real Madrid e Barcelona só. E 7 convocados de 25. Para a gente voltar no tempo, em 2010, quando foi campeão do mundo, a Espanha tinha 12 convocados de Real Madrid e Barcelona, de 23 no total. Em 2012, quando foi bicampeão da Europa, eram 11 convocados de Real Madrid e Barcelona, de 23 no total. Mas em 2008, eram só 5, e hoje são 7. Outro detalhe que a gente tocou ontem, é o time vice-campeão olímpico que coloca 7 jogadores, dos quais 5 jogaram ontem no segundo tempo. Vice-campeões olímpicos, dirigidos pelo técnico vice-campeão olímpico Luiz de la Fuente. Curioso que a gente está discutindo a qualidade técnica da geração do Brasil, que de fato tem motivo para discutir, mas o Brasil é campeão olímpico. E a Espanha, a sensação da Euro, perdeu o Brasil a decisão.